A paz do Senhor a todos amados e queridos irmãos. Quero estar aqui uma vez mais ministrando uma palavra voltada agora a uma área que faz parte da questão da nossa salvação. Queria poder estar tratando com os irmãos a questão do texto em que o apóstolo Paulo fala sobre a questão do batismo e os pecados que atacam a vida do justo logo após o batismo. Esse estudo é um estudo primordial, fundamental, na questão da preparação de uma pessoa, logo após ela ter conhecido a fé, ela ter levantado suas mãos, confessado a fé em Cristo. Essa pessoa ela é levada à questão do batismo nas águas e ela é conscientizada que ela tem que passar pelo batismo nas águas. Logo após essa pessoa passar pelo batismo nas águas, ela tem que ser ensinada que Satanás se levantará para tentar essa pessoa em algumas áreas da sua vida. Quando nós somos batizados nas águas, nós não temos ideia que existe alguns tipos de pecado específicos que vêm para tentar a vida da pessoa que acabou de sair das águas batismais. E eu queria poder falar isso com você, porque você que trata, você que é professor, você que é pastor, você que lidera pessoas, tem que ter isso em pauta nos seus estudos, porque vão te fazer muitas perguntas, e isso é uma base fundamental para a fé cristã. E também tratando da questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, nós temos algumas bases de fé, que é a cruz de Cristo, onde nós levantamos a mão, que representa a pessoa que confessa a Cristo, que reconhece Cristo, como Paulo disse, como até mesmo Jesus disse nos evangelhos, né, a questão da confissão de boca, de ter que haver a confissão de boca para deixar claro publicamente que eu um dia levantei as mãos e abri a minha boca para dizer que eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando essa pessoa passa por esse ato, que Jesus também fala nos evangelhos muito sobre o novo nascimento, que nós vamos tratar em alguns outros vídeos mais para frente, que é a questão do levantar as mãos e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. E algumas pessoas têm esse texto de João capítulo 3 como batismo nas águas, mas Jesus ali não se refere à questão do batismo nas águas, mas sim à questão do novo nascimento. Nós vamos tratar isso em algumas aulas um pouco mais para frente. Após a pessoa confessar Jesus, ela é direcionada, ela é educada, há uma revelação para ela, que ela também tem que passar pela fase do batismo nas águas. Quando Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, houve alguns questionamentos acerca desses assuntos ao apóstolo. E um dos capítulos de 1 Coríntios, Paulo destina somente para tratar dos problemas espirituais, dos pecados que vêm com o alvo para poder atacar a vida desse novo justo que acabou de confessar a sua fé e acabou de crer publicamente para poder passar pelas águas batismais. O texto que eu quero tratar com vocês está baseado em 1 Coríntios capítulo 10, você que tem a sua Bíblia nesse momento pode pegar. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, Paulo diz: ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Então a mente do apóstolo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 10, e Paulo aqui fazendo uma tipologia, Paulo aqui fazendo uma alegoria para as nossas vidas hoje, ele mesmo vai dizer que o que eles viveram serve hoje de tipo, ou de alegoria, ou de um ensino para cada um de nós agora, nesse exato momento. Paulo está com a mente na questão da passagem, da travessia do povo pelo deserto, e Paulo pega justamente dois episódios, quando o povo está caminhando debaixo da nuvem, e quando o povo está passando pelo Mar Vermelho, e Paulo pega esses dois episódios como os episódios mais importantes para poder falar da questão desse estudo nós estamos tratando agora. Versículo 2, Paulo diz: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Professor, se nós somos os batizados em Cristo, por que é que o povo foi batizado em Moisés? Porque Moisés, para eles naquele momento, era o tipo de Cristo. Moisés representava a liderança maior para eles naquele momento. Hoje, nós temos uma fé baseada num Cristo que se encarnou, mas no dia de Moisés, Cristo era tipificado pela rocha que seguia o povo, e o próprio Paulo vai dizer nesse texto, que a rocha que o seguia era Cristo. Como eles não tinham um Cristo encarnado,
Eles tinham que basear a sua fé no seu líder. Então, para eles, Moisés era o tipo de Cristo que eles tinham naquele momento. Então, a vida, o ministério, a honra, a mensagem, a vida em si de Moisés representava a vida de Cristo para o povo, a tal ponto da própria palavra dizer que um dia seria levantado semelhante a Moisés, apontando para Jesus Cristo. Então o versículo 3 diz assim: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a Bíblia diz que a pedra era Cristo. Então, você que está aí agora, observe na lousa comigo, nós temos um desenho básico que é a questão do mapa, em que trata a questão geográfica da terra de Israel, e em si a questão da travessia do povo, a travessia do povo. Aqui para cima está Mesopotâmia e etc, não é lá que eu quero falar. Eu tenho aqui nessa região o mar Mediterrâneo, essa região aqui toda é chamada de Egito. Eu tenho aqui embaixo o mar Vermelho com os seus dois golfos de Áqaba e Golfo de Suez. Eu tenho essa região aqui basicamente como Canaã. Eu tenho essa região como Canaã. Eu tenho aqui o rio, o lago, ou também o mar o mar da Galileia. Também era um lago, era um lago em si, mas tinha o nome de mar pela tradição da época, que é muito conhecido para nós, Galileia. Eu tenho essa descida aqui, literalmente Jordão, quer dizer o que desce, o Jordão. E eu tenho aqui embaixo o Mar Morto. Isso aqui basicamente tratando de geografia bíblica. Por que você está dizendo isso, professor? Porque a Bíblia diz que Deus enviou Moisés para ser um libertador aqui na terra do Egito. Para ser um libertador na terra do Egito. Moisés vem, o povo fica mais ou menos aqui, numa aldeia em si, num pedaço de terra chamado Gozen. E Moisés então sai com o povo e atravessa o Mar Vermelho. E eu coloquei nesse golfo aqui, porque em um dos vídeos aí da frente eu vou estar tratando com vocês que não foi nesse golfo. Eu digo golfo, o que é um golfo? O golfo é a entrada de água na terra. Conforme as ondas vão se manifestando, as ondas vão abrindo espaço na terra, a terra vai se abrindo e a água vai ganhando espaço. Isso é chamado de um golfo. E em uma das aulas futuras nós vamos tratar dizendo que o povo atravessou literalmente do outro golfo. Não o golfo que nós temos aqui como os mapas comuns na nossa Bíblia, porque alguns detalhes nós vamos precisar aqui tratar, mas eu quero que você foque aqui a questão do batismo. Então, quando o povo sai do Egito, que nós sabemos que é um tipo do mundo, então o Egito, ele representa o mundo em si, o mundo atual. Então eu tenho Moisés como um tipo de Jesus, de Cristo. Então Moisés sai com o povo e leva o povo a passar pelas águas. Quando o povo passa pelas águas, é justamente nessa ocasião que Paulo está se referindo, dizendo que quando o povo passa nas águas, isso representou para o povo a questão do batismo nas águas. E logo depois que o povo passou o batismo, passou o Mar Vermelho, nessa ocasião daqui, o povo recebeu um pão chamado maná, e também a rocha que dava água, a rocha que o seguia. Então, baseado no aspecto da rocha e no maná, Paulo vai dizer que o povo comeu de um manjar espiritual, porque veio de Deus, e o povo bebeu de uma água espiritual, porque foi algo que saiu da rocha. Professor, mas isso era espiritual? Isso foi físico, o maná era físico, a água era física, a passagem foi física. Eu quero que vocês entendam que Paulo está pegando uma tipologia, Paulo está pegando um episódio que aconteceu no Antigo Testamento, aplicando como uma tipologia e trazendo hoje para os nossos dias. Por isso nós conseguimos ver, veja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. A gente sabe que a comida que o povo recebeu na travessia, na passagem, nos 40 anos, foi o maná que desceu do céu. A gente sabe que o líquido que o povo recebeu para poder beber, era a água da rocha que saía para saciar a sede do povo. Então Paulo pega 3 fatores principais nessa questão. Paulo pega 1, a passagem, 2, o maná, e Paulo pega 3, a água em si que saiu da rocha. E Paulo pegando esse assunto e tratando sobre a questão do batismo, logo após esse episódio, quando o povo sai daqui, que eles passaram o Mar Vermelho,
que eles mandaram os espias, depois ficaram dando volta 38 anos em Cades Barneia, esse tempo que estão aqui, houve alguns pecados que começou a tentar o povo. Então, não estou tratando aqui detalhes, estou pegando a visão aqui com vocês da questão do batismo nas águas, segundo a visão paulina de 1 Coríntios capítulo 10. Então, Paulo pega esse episódio, puxa a revelação para o Novo Testamento, faz uma tipologia e traz hoje como realidade, porque o que eu quero falar com vocês nesse momento, nessa aula, é sobre os pecados que vêm atacar a vida do justo logo após a questão do batismo. Então, fiz esse desenho, fiz isso aqui para você poder entender o contexto em que Paulo está querendo dizer aqui no livro. Então, versículo 4, Paulo diz: beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e o texto diz que a pedra era Cristo. Versículo 5, olha o que diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por que Deus não se agradou de todos? Porque salva Caleb, salva Josué, salva alguns que estavam ali, que tinham nessa questão aqui uma base de fé e base de justiça, o próprio Moisés em si. Então Deus não se agradou da maior parte dele, o texto diz, pelo que foram prostrados no deserto. Versículo 6, Paulo resume e diz que ele pegou essa tipologia e aplicou para nós hoje. Versículo 6, e essas coisas foram feitas em figura, em tipo, em alegoria, olha o texto, para que não cobicemos as coisas como eles cobiçaram. Então, o primeiro pecado que atinge a vida do justo logo após a questão do batismo, número 1, é a cobiça. Tem que ensinar para o novo convertido que ele acabou de passar pelo batismo, que a cobiça será a primeira área que Satanás vai atacar a sua vida, vai atacar a sua fé. Porque o diabo aqui, ele vai dizer: lembra que no Egito você tinha comida a comer, e até o próprio povo falou sobre isso. Era melhor ter ficado nas terras do Egito, aonde tínhamos pepino, tínhamos carne a fartar, porque Deus nos trouxe para esse grande deserto para matar nós e a nossos filhos de fome. Então é a área em que o diabo vai trabalhar, trazendo à memória desse novo convertido a vida em que ele tinha, tentando levá-lo a cobiçar as mesmas práticas do pecado que ele tinha como normal na sua vida, antes de confessar Jesus e agora participar do batismo nas águas. Então, a questão do versículo 6, o primeiro pecado que ataca a vida do justo logo após a questão do batismo nas águas. Versículo 7 então, e não vos façais número 2, não vos façais, pois, idólatras, versículo 7, idólatras, como eles também. Então a pessoa tem que saber que o diabo tentará encaixar no coração dessa pessoa, logo após ela ter passado pelo batismo nas águas, a questão da idolatria, a questão do amor às coisas desse mundo. Professor, como assim idolatria? Se essa pessoa não tinha base de fé numa imagem, alguma coisa, não importa, se ela tem no seu coração alguma coisa, e ela tem aquilo ali como algo mais valioso do que Deus, então aquilo passa a ser uma imagem para ela. Porque Paulo disse que a questão da imagem não está baseada somente em questão de Maria, Fátima, etc. Paulo revela em 1 Romanos capítulo 1 que tudo aquilo que rouba a glória de Deus está enquadrado dentro da questão de uma idolatria. Então, aquilo que rouba a glória de Deus está encaixado na questão da idolatria. E é nessa área que o diabo vai querer trabalhar, levar essa pessoa a dividir o seu coração, a colocar o coração em algumas coisas e dividir essa glória que pertence a Deus. Versículo 8 então. Versículo 8, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e num dia caiu 3.000. A gente tem que saber que, número 3, a prostituição, versículo 8, vai atacar a vida dessa pessoa, logo após ela ter passado pelas águas batimais. Isso é muito profundo. Quero que você veja claramente Paulo dizendo: não cobiçais, não sejais idólatras, e não vos prostituais, como alguns deles fizeram. Então, 3 pecados que vai tentar a vida do novo convertido logo após ele passar pela questão do batismo. E ainda temos mais, versículo de número 9 agora, e não tentemos a Cristo como algum deles também fizeram. Versículo 9 trata a questão da tentação. A tentação, versículo 9. Então a pessoa tem que saber que ela não poderá tentar a Deus, porque isso é um dos pecados que a pessoa é levada se ela não vigiar
a cometer diante da presença de Deus. E nós temos o último pecado, que é, não estou dizendo que isso aqui é uma regra, que é só esses pecados, mas nessas áreas é a área mais forte que o Satanás vai bater para poder fazer essa pessoa cair. E versículo número 10 é a questão: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então versículo 5, a questão da murmuração. Perdão, versículo 10, número 5 aqui eu quis dizer, a questão da murmuração, porque essa pessoa tem que saber que a sua vida será atacada na área da cobiça, na área da idolatria, na área da prostituição, na área da tentação e na questão da murmuração. Estes são os 5 pecados que Satanás se levanta contra a vida da pessoa que passa por batismo nas águas, e isso Paulo nos deixa revelado na questão do capítulo 10 de 1 Coríntios. E aí no versículo 11 Paulo diz: aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia. Como assim olhe? Olhe para quê? Olhe para a cobiça que eles tiverem e caíram. Ora para a idolatria que eles tiverem e também caíram. Ora para a prostituição, a tentação e a murmuração que eles fizeram e também caíram. E Paulo diz no versículo de número 13: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus é fiel e não vos deixará tentar acima daquilo que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos proverá a porta de escape para que possais suportar. Então, se uma pessoa vier a cair em algum desses pecados, ela não pode dizer: caí inocentemente, eu não sabia. Por quê? Porque estou te ministrando nesse momento. A pessoa que vai cair nisso aqui, o texto diz que isso aqui trata de tentações humanas, e em cada uma, na cobiça, Deus abre uma porta de escape. Está no versículo de número 13. Na idolatria, Deus abre uma porta de escape. Na questão da prostituição, Deus sempre vai abrir. Toda pessoa, quando ela está prestes a pecar, antes dela cometer o pecado, Deus sempre vai dar uma oportunidade para essa pessoa sair desse ambiente, sair de onde ela está, para não poder cometer esse pecado. Estes são os pecados que atacam a vida da pessoa logo após ela passar pelo batismo nas águas. Que Deus em Cristo vos abençoe.